Olá, meus amores, tudo bem com vocês, meus príncipes e minhas princesas? Bem, eu espero que sim. Bom, vamos continuar com nossa história. Livro Desencantada, da autora Karina Ricci, Entregando-se aos Segredos do Amor, capítulo 25. Dominique! Exclamou Lúcia, vindo ao meu encontro assim que Manteiga e eu passamos pela porta da cozinha naquela tarde. Parou a alguns passos, secando as mãos no avental. Graças ao bom Deus, eu estava preocupada. Onde se meteu? Me perdoe, eu não quis preocupar ninguém. Eu fui visitar uma amiga e perdi a noção da hora. Uma amiga? Franziu a testa. Sim. O capitão Navas voltou para casa? Ele chegou pouco depois do almoço e está furioso com a sua ausência. Vamos, se apresse. Ela me empurrou para as escadas. Ele está no quarto. Manteiga, parecendo cansado, foi se deitar perto do fogão. Inspirei fundo, aprumando os ombros e subi as escadas dos fundos sem pressa nenhuma, na esperança de que algo mágico acontecesse e eu acordasse daquele pesadelo. Como isso não aconteceu, me plantei diante da porta do quarto de Leon, alisando o paletó grande demais, depois a camisa sob ele, e afastei os fios do rosto antes de bater a porta. Sua voz grave atravessou o painel, pedindo que eu entrasse. Meu coração se agitou, pulsando com violência na base da garganta, parte medo, parte desespero, me perguntando se estaria tudo bem se eu simplesmente me jogasse sobre Leon e desse vazão às lágrimas que teimavam em se empoçar em meus olhos, em vez de lhe dizer alguma palavra. Provavelmente não. Mamãe dizia que lágrimas nunca resolviam um problema, mas criavam um novo, olhos inchados. Não havia razão para que eu não acreditasse nela agora. Com uma inspiração profunda, forcei a maçaneta e fui entrando. Perdoe-me pelo atraso, Capitão Navas. Eu poderia falar com o senhor? Comecei, mas logo parei de falar. E de andar, e acho que de respirar também. Leon tinha acabado de sair do banho. Embora vestisse calças, estava nu da cintura para cima. Uma onda teimosa e úmida caindo na testa. Os pelos escuros encaracolados em seu torso, criando sombras em pontos estratégicos ao redor do umbigo, desaparecendo no cós da calça. Subitamente me senti como se mergulhasse em lava fumegante, sobretudo algumas partes minhas que sempre foram bem comportadas, e eu mal me dava conta de que as tinha, mas que na presença de Leon faziam questão de agir inadequadamente. Ele levantou o rosto, a camisa em uma das mãos, seu olhar encontrando o meu. Foi um choque, como se algo físico tivesse me acertado. Nunca em toda minha vida tive tanta consciência de outro ser humano como naquele instante. Tudo se resumia a Leon. A luz, o cheiro, o calor, o mundo. A névoa melancólica já não encobria seus olhos, agora ardentes e graves, fixos nos meus, como se examinasse minha alma. Tudo o que acontecia dentro de mim, então, eram intensos, que pontinhos brilhantes dançaram em minha visão. Oh, espere! Isso estava acontecendo porque eu tinha esquecido de que deveria respirar. Ainda enfrentando seu olhar, puxei uma grande quantidade de ar, fazendo um tremendo esforço para manter algum equilíbrio. Seu peito se inflou também, ganhando intrigantes relevos. Então se contraiu conforme ele expirava com força. Eu não tinha ideia do que a minha expressão revelava, mas a dele refletia tudo o que existia dentro de si. Fogo. Uma chama lenta, constante e implacável. Claro que podia ser apenas efeito do banho quente, mas em meu estado bem,
Não sei ao certo como me sentia naquele momento. Aqueles olhos queimaram meu juízo e minha percepção das coisas. Então Leon resolveu mitigar a distância entre nós. Pensei em recuar, mas como, em nome de Deus, faria isso se meus joelhos tinham a mesma consistência de um merengue? Pensei que tivesse fugido, disse ele, um tanto hostil, se plantando diante de mim. Seu aroma fresco e quente me envolveu, me atordoando. Sinto muito pelo atraso, capitão. Consegui proferir. Eu tive uma emergência. Eu gostaria de falar. Que emergência? Atalhou, encrespando o senho. Uma. Urgente. Ah, brilhante, Valentina. Realmente uma brilhante explicação. Não era necessário ser especialista em emoções humanas para compreender o estado de espírito de Leon. Ele estava furioso, obviamente. Pudera. Ele precisara de mim e eu havia me dado folga. Porcaria. Ele já estava irritado e eu nem tinha contado nada ainda. Precisa de mim? Perguntei. Ele inclinou a cabeça para o lado, perscrutando meus traços. Sabe, estou me fazendo essa mesma pergunta. Todo o meu sangue se refugiou nas bochechas. Eu preferia que ele gritasse comigo. Era muito melhor que enfrentar aquela expressão fria e dura. Depois do que me pareceu um século inteiro, Leon suspirou, esfregando a boca, o corte no lábio inferior já cicatrizando, e recuou um passo. Diga-me, qual deles devo usar? Apontou para a cama e a meia dúzia de paletós que eu não terminara de guardar naquela manhã. Com uma desculpa plausível para me afastar, fui até a pilha de roupas, escolhendo uma peça qualquer. Uma preta mais longa com 3 botões. Ao me virar, percebi que Leon tinha se aproximado sem fazer barulho, ficando tão perto que meus dedos esbarraram de leve no suave véu escuro que recobria seu estômago plano. Ah! Este? Tem certeza? Perguntou, desconfiado, jogando a camisa sobre o ombro para apanhar o paletó e estudá-lo com atenção. Tudo o que eu pude fazer foi assentir. Isso já foi um grande acontecimento. É apropriado para esta hora do dia? Insistiu. Apropriado? Muito. Aveludado. Aqueles pelos escuros eram mais lindos, macios, que a melhor seda que eu já tocara. Como seria deitar a cabeça neles, senti-los contra meu rosto, envolvida por seu delicioso perfume e todo aquele fogo que... Um bom tecido, de fato, comentou, atirando o paletó sobre a cama. Eu me obriguei a prestar atenção ao que ele dizia e ignorar tudo a respeito daqueles ombros vigorosos e de musculatura definida, que eu adoraria acompanhar com a pontinha dos dedos, apenas para descobrir se a pele era tão quente quanto aparentava. Eu tinha a impressão de que seria como tocar um vulcão. Bem, se acha que é adequado, ele sacudiu a camisa antes de passar um braço pela manga. Vou confiar em você. Ajustando a camisa nos ombros e nos punhos, ele começou a abotoá-la. Eu me vi fascinada com a precisão dos seus dedos bronzeados e rudes, e ainda assim capaz de executar a tarefa com tamanha delicadeza. Eu esperava que os botões saíssem voando ou algo assim. Leon continuou a inseri-los em suas casas, escondendo-se parte por parte. Mas a imagem permanecia em minha mente, como se tivesse sido desenhada à tinta. Eu sabia que ela me perseguiria em sonhos. Sabe, Dominique, começou, o rosto impassível. Fui ensinado que esta é uma das coisas mais importantes da vida. A confiança. Ela é a base de tudo.
Meu pai sempre disse que há 3 coisas que uma pessoa jamais deve quebrar: a confiança de alguém, uma promessa e um coração. Toda a confusão lançada por sua nudez desapareceu à medida que suas palavras explodiam dentro de mim. Eu tinha falhado em todos os itens daquela lista. Prometer a Félix que voltaria para lhe contar sobre o navio. Magoara. E ainda magoaria. Tantas pessoas ao insistir naquela farsa. Estava naquele exato instante quebrando a confiança que Leon depositava em mim. Engolindo com dificuldade, fitei o chão e inspirei fundo, reunindo coragem. Capitão Navas, eu... Sim? Ele enfiou a camisa para dentro das calças. Poderia separar uma gravata? É claro. Abracei os paletós sobre a cama e fui para o outro lado do quarto, tentando ordenar as palavras antes de me lançar naquele caminho sem volta. Deixei as roupas sobre a poltrona e abri a gaveta da cômoda, escolhendo aleatoriamente uma gravata antes de voltar para perto dele. Ainda incerta quanto a como começar, teria que ser no improviso, decidi. Eu estou há vários dias procurando o momento certo, mas parece que ele não existe. O momento certo para quê? Cinza, Dominique. Examinou a gravata que pendia entre meus dedos. Relanceei a longa tira de tecido estreita, quase do mesmo tom de seus olhos, e ruborizei outra vez. Me perdoe, eu não prestei atenção. Não se incomode, ele a puxou pela ponta e o atrito todo do tecido contra minha pele produziu um suave swish. Já estou me cansando do preto mesmo. É claro que está, pensei. Até o momento eu não tinha parado para pensar no assunto. Andara muito ocupada, culpando Leon de tudo mais. Mas agora me perguntava o que ele pensava sobre meu sumiço. Também acreditava que eu havia perdido o juízo e pulado do barco? Era por isso que sua voz se distorcia toda vez que falara meu nome? De todas as pessoas naquele navio, naquela noite terrível, ele fora o único que realmente sabia o tamanho da devastação que as cartas que eu recebera tinham provocado. Então veio a cena com Miranda e a horrenda discussão em que eu terminei o noivado e lhe disse coisas das quais me envergonhava, o que apenas reforçava o argumento do meu descontrole emocional. Ele acreditava na história do suicídio? Aliás, estou cansado de muitas coisas. Ergueu o colarinho, transpassando a gravata por ali. Pretendo ficar em terra firme por algum tempo. É mesmo? Eu tinha entendido que... Cravei os dentes no lábio inferior. Ele manteve o rosto abaixado enquanto ajustava as pontas da gravata, mas ergueu os olhos metálicos para mim. Que o quê? Bem, comecei, bastante sem graça, que estava procurando a sua noiva. Estava, mas não estou mais. Já fiz a minha parte, deixando a tira cinza caída sobre o peito. Começou a cuidar dos punhos. Ajude-me com o nó. Pisquei algumas vezes. Fizera a sua parte? Ele apenas estava fazendo a sua parte ao passar 5 dias no mar à minha procura, privando sua tripulação e seus amigos de conforto. O nó da gravata, repetiu, despreocupado, entendendo o meu estarrecimento de maneira equivocada. Ajude-me com isso. Mas engoli em seco. Eu acho que não sei fazer um nó decente. Não pode ficar pior que os meus. Não tenho a paciência necessária. Viu, minhas abotoadoras? Aquilo não era um pedido, pensei, apanhando sobre a cômoda as peças douradas idênticas a que eu tinha no bolso e as devolvendo a ele. Seus dedos resvalaram de leve em minha palma ao pegá-las,
despertando um suave zumbido em meu corpo. Um meio sorriso despontou em seus lábios ao notar minha hesitação. Eu não mordo, Dominique. Ah, mordia sim. A lembrança do primeiro encontro no armazém ainda estava muito vívida em minha mente. Vamos, não seja covarde, pensei comigo. Depois de vacilar por mais um instante, prendi o fôlego e segurei as pontas da gravata, conservando os dedos longe do seu corpo. Embora não pudesse fazer muito quanto ao calor que vinha dele e me envolvia como um abraço. Tentei me concentrar no que estava fazendo e copiar os movimentos que tinha observado meu pai fazer algumas vezes. Leon elevou o queixo e se curvou um pouco para frente enquanto eu enrolava o tecido pelo seu pescoço. O problema é que ele manteve as duas estrelas cinzentas em mim. Então, comecei, para distraí-lo. Você estava procurando sua noiva apenas por obrigação? E por que outra razão seria? Encolheu os ombros largos. Omar não devolve aquilo que toma. Não vale a pena continuar procurando. Não vale a pena, ecoei, desapontada, o coração murchando dentro do peito. Que conveniente que sua noiva não esteja aqui para ouvi-lo dizer isso. Ou acabaria falhando em um dos itens da lista de ensinamentos do seu pai. Dificilmente. Valentina não tem um coração para que possa ser partido. Você o está partindo agora. Além da angústia, havia outro sentimento espiralando pelo meu corpo. Um sentimento mais selvagem e irracional que me fez ver tudo borrado. Você a conhece tão bem. Enfiei uma ponta dentro da tira-cinza e puxei para baixo com pouca sutileza. Conheço o suficiente. Uma bela mulher, não posso negar. Mas o gênio, vaia, é tão agradável quanto jogar sopa quente dentro das calças. Muito apertado, Dominique. Ah, mas eu ainda nem tinha começado a apertar aquele nó como gostaria. E o seu certamente é tão dócil quanto o de um filhotinho de cachorro, resmunguei. E como poderia ser? Como ser agradável com alguém tão azedo que causa arrepios até em um limão? Ele folgou o laço ao redor do pescoço. Uma ruga se formou na parte superior da gravata. Com a ponta dos dedos, eu a movimentei até que ficasse perfeita, lisa, ajustando a laçada. Se tivesse usado as palavras certas, contrapus os olhos no que fazia. Tenho certeza de que teria tido mais sucesso. Não, estou convencido de que não teria. Nada em mim a agrada, bem, exceto meus beijos. Embora ela jamais fosse admitir que se derrete em meus braços, nem para si mesma. Mas ela gosta. Ah, gosta muito. Não consigo respirar. Se você não conseguir respirar, tampouco seria capaz de falar, não é mesmo? Enfiando o indicador no centro do nó apertado, Leon o afrouxou com um puxão. Está muito melhor. Soprou uma longa expiração. Pode continuar. Eu me limitei a olhar para aquela expressão insolente que parecia estar se divertindo muito. Se ela o desagrada tanto assim, então por que ia se casar? Muito complicado. Abanou a cabeça, as mechas escuras ainda úmidas, balançando de leve. Então elevou um pouquinho o queixo. O nó, Dominique. Mas é claro, ironizei, voltando a trabalhar na gravata. Essa resposta justifica tudo. Muito complicado. Tudo é muito complicado. Como se as pessoas fossem burras demais para entender. Terminei com a gravata. E bem a tempo, pois se continuasse com os dedos próximos ao pescoço dele, corria o risco de estrangulá-lo. Por que tenho a sensação de que ofendi você? Leon sorriu meio torto.
Por acaso conhecia minha noiva? Não preciso conhecê-la para saber que está sendo desleal com ela. Desleal? Ele riu, um som vazio e amargo. Eu estou sendo desleal? Como chamaria a sua indiscrição ao fazer comentários sobre beijos? A constatação de um fato, assenti uma vez, sério. Eu lhe dei as costas, indo para a poltrona terminar meus afazeres com aqueles paletós. Era melhor assim, eu já tinha problemas demais. Não precisava adicionar tentativa de homicídio à minha longa lista. Enquanto meu ex-noivo terminava de se arrumar, obriguei meus olhos a se fixarem no trabalho, evitando qualquer distração enquanto tentava recuperar o controle. Mas eu sentia seu olhar em mim, o que me deixou um pouco desajeitada. Antes que eu fosse bem-sucedida, tanto na tarefa de guardar os paletós, quanto em domar minhas emoções, Leon atravessou o quarto, totalmente vestido, se enfiando entre mim e o armário, e começou a vasculhar por entre seus pertences. Seu corpanzil ocupou quase todo o espaço, de modo que me encolhi até bater a parte de trás dos joelhos na poltrona escura, quase caindo sentada. Depois de revirar algumas pilhas, ele jogou algumas peças para mim. Você precisa de roupas melhores. Isso deve servir. Estudei brevemente a camisa em cima da pilha. É muito improvável. Leon era uns 30 centímetros mais alto e seus ombros quase 2 vezes mais largos que os meus. Meu comentário divertiu. Não me referi ao ajuste, mas à ocasião. Não quero que ande por aí parecendo estar à beira da desnutrição. Seu olhar perscrutou minhas faces. Uma ruga lhe vincando a testa. Sua voz estava mais suave quando perguntou: anda se alimentando? Claro que sim. Sempre que me lembrava ou meu estômago permitia. Seu rosto me dizia outra coisa. Juro que ele soou preocupado. Dei de ombros. Acredito que ainda não tenha me recuperado dos dias no mar. Ele comprimiu os lábios. A meia lua no superior ficando ainda mais pálida, parecendo prestes a dizer alguma coisa. Mas algo fez mudar de ideia, balançar a cabeça e me dar as costas. Vá mudar de roupa, Dominique. Depois me espere na sala. Vamos sair em 10 minutos. Saí do quarto às pressas, tentando entender por que ele parecia mais duro e irritadiço. Entretanto, como a contradição ambulante que era, estava mais suave e um pouco mais bem-humorado também. Algum dia eu seria capaz de entender aquele homem? Ou de compreender o que acontecia comigo quando estava perto dele? Me perguntei, abraçando a trouxa de roupas. Estava na metade da escada que levava ao terceiro andar quando parei, observando a camisa branca, o paletó negro, o par de calças de bom corte. E então, longe deles, minha cabeça voltou a funcionar e percebi que havia deixado aquele quarto sem lhe dizer nada. Raios! Leon mexia comigo de tal maneira que eu me perdia de minhas próprias resoluções. Muito bem, eu ia abordá-lo a caminho Também tinha esquecido de perguntar para onde iríamos. Enfim, eu iria abordá-lo no caminho e desta vez não permitiria que ele me distraísse. Não devia ser tão difícil assim. Tudo o que eu tinha de fazer era não ouvir sua voz, não respirar, aquele perfume que fazia minha cabeça rodar, nem olhar para o meu noivo. Ex-noivo. Eu precisava me acostumar logo com aquilo, afinal tinha colocado um ponto final em nosso noivado. Era o que eu queria, não era? Meu coração gritou uma resposta tão alta e clara que não poderia ser confundida. Sobressaltada, deixei a pilha de roupas cair no chão. Não, isso não podia ter acontecido. Mas ali estava eu, com bochechas quentes, a boca seca e as mãos úmidas, o coração a ponto de saltar do peito, onde se instalava uma miríade de contradições, uma inquietude silenciosa, um rebuliço sereno, uma incoerência insensata, um desejo inominável. Não, isso não era verdade.
Eu sentia desejo dele, de tê-lo por perto, de tocá-lo, sentir seu cheiro em minhas roupas, escutar sua voz, conhecer seus pensamentos, e também ansiava que ele sentisse todas aquelas coisas por mim. O que eu sentia por Leon era céus, era aquilo que eu havia jurado jamais sentir por homem nenhum. Capítulo 26. Recostado no estofado de veludo negro, iluminado pela parca luz da lanterna, no interior da carruagem, Leon me admirava com os dentes cravados no lábio inferior, tentando não rir. Não me ofendi, eu realmente fazia uma triste figura naquele momento. Leon era imenso e suas roupas, obviamente, também. Minhas mãos desapareciam dentro das mangas do paletó. As calças ficaram tão folgadas e longas que precisei improvisar um cinto e dobrar a barra tantas vezes que o tecido quase não coube dentro das botas puídas, o que deixou a peça com o aspecto de uma abóbora negra. A gola da camisa, mesmo abotoada, ficou larga ao redor do meu pescoço, permitindo entrever um pedacinho do colo. Inesperadamente, o divertimento em sua expressão foi substituído por uma emoção nova, incompreensível, mas que me fez corar. Engoli em seco, em parte por receio de ser descoberta, em parte porque eu sempre me sentia estranha quando ele me olhava daquela maneira. Porque eu tinha sentimentos por ele. Ah, está bem, era melhor dar nomes aos bois de uma vez. Eu estava muito cansada de fingir para mim mesmo. Eu o amava. Essa era a verdade. Eu amava Leon. Amava quando ele sorria daquele jeito que fazia sua cicatriz quase desaparecer e lindas ruguinhas surgirem ao redor de seus olhos de metal. A forma como se aqueciam. Amava quando se exaltava e misturava os idiomas, praguejando em sua língua e na minha sem se dar conta disso. Amava acompanhar o tom rouco de sua voz pela manhã ir se dissolvendo em puro veludo. Amava seu cheiro, seu toque, seu humor, sua franqueza. Como isso pôde acontecer? Como pude me permitir tamanha fraqueza? Não era apenas inconveniente, era terrivelmente desastroso amar Leon, sobretudo agora, quando as coisas haviam mudado entre nós. Eu o analisei atentamente, como se o que eu procurasse fosse uma nova pinta ou uma cicatriz que antes não estava ali. Era inoportuno que os sentimentos não tivessem reações físicas. Seria tão mais fácil para pessoas como eu, com pouca habilidade nesse assunto, porque eu não era capaz de ler linguagem corporal masculina, ou assimilar o que um homem dizia. Qual era o meu problema? Sem conseguir encontrar nada, só me restou seguir o caminho da divagação. Seria possível que Leon ainda nutrisse algum sentimento por mim, além de culpa, quero dizer, e desejo, acrescentei depressa, me recordando pela milionésima vez daquele beijo. Mesmo depois de todas as coisas horríveis que eu dissera ao terminar nosso noivado, seria possível que ele sentisse por mim alguma das coisas inquietantes que eu andava experimentando? Como foi a conversa com Gaspar ontem? Perguntei, tentando me distrair da ansiedade que ameaçava me dominar. Dormiu no Lago Laté? Por que quer saber? Temi que as coisas entre vocês acabassem aos socos. Encolhi os ombros. Suas sobrancelhas subiram tanto que quase alcançaram o couro cabeludo. Lamento ter lhe causado aflição, mas não havia razão para isso. Gaspar não seria louco de me desafiar em meu próprio navio. Não tenho certeza se ele ocultou de propósito a parte que se referia ao local onde tinha passado a noite ou se simplesmente não achou relevante que eu soubesse. Para onde estamos indo? Eu quis saber. A paciência é uma arte, Dominique. Acho que vai ter que exercitar um pouco a sua. Lancei a ele um olhar enviesado. Falou o sujeito que mal tem paciência para amarrar a própria gravata. Seus lábios se separaram em um daqueles sorrisos travessos que me iluminavam por dentro e derretiam meu cérebro.
Desviei os olhos para a janela, antes que me perdesse no encantamento provocado pelo meu noivo. Ex-noivo. Damires, Damires! A voz do garotinho foi carregada pela brisa. Eu me virei na direção do som, procurando, na calçada pouco movimentada naquele fim de tarde. Ele saltitava com uma pipa colorida debaixo do braço, de mãos dadas com a babá. Félix! Uma quentura gostosa brotou em meu peito enquanto eu me aproximava da janela para vê-lo melhor. Meu Deus! Parecia que ele havia crescido um pouco mais nas últimas semanas. Eu sentia tanta falta dele, da sua alegria, das brincadeiras, das mãozinhas sempre sujas e quentinhas, da sua gargalhada ecoando pela casa toda e pelo meu coração. Foi depois do seu nascimento que finalmente compreendi a ligação especial que une os irmãos. Embora não sejamos irmãos de verdade, pensei, um nó se fechando em minha garganta. Pelo menos não biologicamente, e a dor que isso me causava era intolerável. Eu tinha perdido tudo, absolutamente, mas nada me restava, nem mesmo a minha identidade. Eu tentava sobreviver e lidar com isso da melhor forma possível, mas perder Félix eu não conseguia suportar. Por que tanta tristeza? A voz grave soou muito perto do meu ouvido. Dei um pulo para trás. Ai! Resmunguei, ao bater o topo da cabeça no queixo de Leon. Estrelinhas dançaram em meus olhos enquanto eu caía de volta no assento. Quando fui capaz de recuperar a visão, vi Leon massageando o maxilar com uma careta dolorida. Perdoe-me, não quis te assustar, murmurou. Você se feriu? Não, tirei o chapéu e friccionei de leve o ponto dolorido. Me desculpe. Não percebi que você estava logo atrás. O grito de Félix se repetiu, atraindo o olhar de Leon. Ele se inclinou para mais perto da janela, observando o garotinho e a babá. E claro, sendo Leon, entendeu tudo errado. Ah, agora entendo, comentou Leon, com um suspiro curto. Aquela bela moça roubou seu coração. Ah, por Deus! Tem bom gosto, Dominique, continuou, estudando Damires conforme a carruagem se afastava. Ela é muito atraente. Capitão! Minhas bochechas pegaram fogo. Ele desdenhou da minha censura com um encolher de ombros. E eu quase podia jurar que o que havia em sua expressão era troça. Já experimentou os sabores da jovem babá? Meu rosto adquiriu a mesma cor dos retângulos da pipa de Félix. Desejei poder me esconder sob o estofado no qual me sentava, ou enfiar Leon ali dentro. Bem, lá no fundo. Qualquer uma das alternativas me satisfaria. Sabe, aquele é o irmão da minha noiva. Ele se endireitou no banco. Um tico e tanto. Pensa que eu sou um pirata. Ainda ontem me perguntou se poderia trabalhar comigo quando crescer. Ontem? Pisquei espantada. Você visitou ontem? Visito todos os dias, encolheu os ombros. Ao menos sempre que estou em terra. Ele sente muita falta de Valentina. Meu coração errou uma batida e eu mordi o lábio inferior com força, ou acabaria caindo em prantos. Algum problema, Dominique? Leon perscrutou meu rosto. Parece verde outra vez? Era provável. Eu me sentia tão enjoada de mim mesma que estava a ponto de colocar para fora tudo o que tinha no estômago. Céus, eu era uma pessoa horrível. Como podia continuar mentindo para todo mundo? Eu estava magoando aqueles que mais amava por uma coisa tão insignificante como o fato de alguém ter tentado me matar. O que era um assassino à minha espera comparado ao que eu andava fazendo? Leon soltou uma pesada exalação. Acho que nós dois precisamos de uma bebida, estalou a língua. Eu pelo menos preciso. Não, o que eu precisava era parar de fugir e ser honesta com ele. Tomei fôlego e soltei tudo aos trancos. Leon, eu não sei como vou. A questão é que eu não sei como devo começar. Mas você o quê?
Perguntou quando me atrapalhei com as palavras. Subitamente alerta, apoiando os cotovelos nos joelhos, ele se inclinou mais para perto, uma ansiedade quase semelhante à minha incendiando seus olhos. A carruagem então parou, me lançando levemente para frente. Olhei ao redor confusa, me deparando com a fachada branca, as vidraças altas, o balcão largo no piso superior, as janelas fechadas no último andar. Reconheci a imensa porta branca abobadada com vidros coloridos, o homem em um traje azul e dourado, dando as boas-vindas. Eu me virei para Leon, que esfregava o rosto com as 2 mãos, soltando o ar com força. A casa de jogos? Sussurrei alarmada. É. Ele não esperou que o Sr. Moreira descesse e abrisse a porta, saindo da carruagem com um movimento rápido que sacudiu toda a cabine. Pensei tê-lo ouvido resmungar. Vamos fazer isso do jeito mais difícil. Ao pisar na calçada, mas posso estar equivocada. Sem alternativa, fui atrás dele. Imaginei que Leon fosse me levar para uma das mesas redondas vagas e pedir algumas bebidas, como eu ouvira fazer com Dimitri na noite anterior, embora fosse totalmente inapropriado que um criado se misturasse aos cavalheiros. Mas até então, Leon nunca se importara com as convenções. Ainda me intrigava o motivo pelo qual ele resolvera me arrastar até ali. No entanto, Leon passou direto pelo vasto salão bem iluminado, indo para os degraus acarpetados vermelhos. Minha intuição gritava que eu não ia gostar muito do que estava prestes a acontecer, enquanto o acompanhava escada acima. Bastou um rápido exame ao chegarmos ao 2º andar para que meus olhos se arregalassem e eu constatasse que sim, meus instintos estavam certos desta vez. Santa Mãe de Deus, balbuciei, me desviando de uma jovem que fugia às gargalhadas de um cavalheiro que eu ouvira algumas semanas antes, durante a missa, ao lado da esposa. E, definitivamente, a jovem, coberta apenas pela chemise branca e pelas meias de seda preta, não era sua mulher. Céus! Os boatos eram verdadeiros. Acontecia muita coisa no andar superior da casa de jogos. Acho que vai gostar daqui, Dominique. Eu me virei ao som da voz do meu noivo, encarando-o, estupefata. Leon tinha me levado ao bordel. Bom, meus anjos, acaba por aqui o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like de vocês, pois só assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou fazendo, tá bom? Se inscrevam também no canal e ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo e até mais!